Você precisa entender. Eu estava voltando de viagem e sofri um acidente, pastor. Que coisa inesperada e incomum. Como eu posso crer que isso é providência divina? Pois Deus pode fazer uso disso. Eu fiz o exame e fui diagnosticado com tal e tal coisa. Como eu posso crer, ver alguma coisa boa nisso? É uma ferramenta estranha, inesperada, mas Deus está usando. Eu ouvi poucas e boas, testemunhei cenas que eu jamais gostaria, ouvi coisas que eu jamais gostaria. Como é que eu posso entender que isso tem algum proveito? É uma ferramenta estranha, incomum, que Deus está usando para o seu bem, para você, para cumprir seus propósitos. Os instrumentos de Deus são incomuns. Ele destrói para depois construir, abate para depois levantar, humilha para depois exaltar, faz você perder para você ganhar. Entenda isso. Quarto, muitas vezes os métodos de Deus são mal entendidos. Primeiro, pelos cristãos. Segundo, pelo mundo. Terceiro, pelos crentes piedosos. Muitas vezes os métodos de Deus são mal entendidos. Primeiro, pelos próprios cristãos. Frequentemente, os métodos de Deus são mal entendidos pela igreja. Veja em Abacuque aí, no capítulo 1, verso 5. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realize em vossos dias uma obra que não vos crerei quando vos for contada. O Senhor está dizendo aqui o método que ele ia usar para responder a Abacuque. Mas olha como o povo ia receber. Eles iam se maravilhar, admirar, e não iam entender ou acreditar. A atitude deles aqui era assim: esse profeta está dizendo que Deus vai fazer o uso dos caldeus. Como se Deus pudesse fazer uma coisa dessa. Jamais vai fazer um negócio desse. Deus não pode fazer uma coisa dessa. Eles não entendiam. Isso não pode ser de Deus. Deus não pode estar nisso. Não é possível que vai ser dessa forma. Você também pensa assim: não, Deus jamais vai permitir tal coisa na minha vida. Não, esse texto não se interpreta assim não. Não, essa pregação desse homem não tem nada a ver. Não, e se acontecer uma coisa dessa, é claro que isso não vem de Deus. Vem sim, meu irmão. Vem de Deus sim. A dificuldade que tinha aqui é que Israel nunca acreditava nos profetas. E eu estou aqui lembrando vocês, queridos irmãos, que sim, Deus age dessas formas. Deus pode estar usando a enfermidade, Deus pode estar usando as perseguições, Deus pode estar usando as aflições para fazer bem a você. E às vezes é mal entendido. Eu sou servo de Deus, eu sou dizimista fiel, eu não falto dos cultos, mas eu não consigo engravidar. Como é que tem algum propósito nisso, pastor? Eu vejo as mulheres com filhos e Deus me condenou a estar assim. E outras coisas. Veja só, pastor, eu fico tão admirado de ver esses casais na igreja, mas o meu marido insiste em repudiar, em resistir e atacar a nossa fé. É tão difícil conviver com filhos ímpios. Simplesmente não se convertem. E parece que quando mais oro por eles, piores eles ficam. É porque talvez você está entendendo os métodos de Deus. Os métodos de Deus estão sendo mal interpretados. O que você vê que é indício de derrota,
O que para você parece estar tudo fora do controle, para Deus pode ser exatamente o início da sua vitória. Portanto, nós não podemos nos atrever dizendo que é inimaginável Deus usar tal instrumento. Não é, meu irmão. Deus não está no seu trono roendo unhas, ansioso, pensando: o que vai acontecer amanhã? Deus não está assim roendo unhas, entregou o universo às forças cegas, Ele controla tudo com exímia perfeição. Agora, se Ele for atender, se Ele for agir baseado nas suas percepções, Ele tem que deixar de ser Deus. Ele não pode fazer isso. Então, muitas vezes são mal entendidos pela igreja. Segundo, são mal entendidos também pelo mundo. Veja o verso 11. Diz assim: então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Os métodos de Deus também são mal entendidos pelos ímpios, pelo mundo. Os caldeus erraram completamente ao atribuírem o seu sucesso, o sucesso das campanhas militares, suas conquistas, até a derrocada de Israel, aos seus deuses. Grandes potências têm sido levantadas e dominam por algum tempo e se gabam do seu poder, da sua ciência, do seu poder bélico. Porém, eles próprios de repente se veem abaixo, postos abaixo. Não sabem que por trás de tudo, até deles próprios, está o poder de Deus. E quando Deus decide não fazer mais uso dessas potências, elas simplesmente desabam. Onde está a Alemanha nazista hoje? Me diga onde está. Onde está a poderosa União Soviética? Onde está o fascismo de Mussolini? Onde está o Império Romano e os seus Césares? Onde estão agora a Pérsia, o Império Greco-Macedônio, a Babilônia? Ruíram, caíram. E eles não sabiam, não entendiam que Deus estava os usando. Então você pode descansar, meu irmão. Esse tipo de gente aí, esse tipo de poder, quem vai subir ou vai deixar de subir, vai subir com a permissão de Deus, e vai subir para cumprir um propósito de Deus. Terceiro, os métodos de Deus eram mal compreendidos até pelo profeta. Veja o verso 2 e 3, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritarei violência, violência e não salvarás. Por que razão me faz ver a iniquidade e ver a vejação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também que suscite contenda, litígio, etc, etc, etc. Irmãos, escute aqui. Os crentes mais piedosos também têm dificuldade de entender certas aflições. O profeta Abacuque, o enviado do Senhor, emissário, homem de Deus, também não estava entendendo por que estava acontecendo, o que estava acontecendo e da maneira que estava acontecendo. Ele estava indignado, ele estava confuso. Até crentes mais piedosos, sinceros, têm dificuldade de entender. Tem dificuldade de compreender alguns nuances da tribulação. Lembra de João Batista, o de nascido de mulher? Não tinha ninguém maior que João.